Olá, cumprimento os nossos alunos do nosso curso Sistema de Justiça, Conciliação, Mediação e Justiça Restaurativa, as demais pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Estamos dando início à nossa terceira roda de conversa, o direito e os métodos de transformação de conflitos, cujo tema, neste dia de hoje, são os métodos de transformação de conflitos e as metodologias, em especial a chamada escutatória, escutativa e também a comunicação não violenta. Nos encontramos aqui no estúdio com dois diletos colegas, advogados, com a Aline Birish, que é especialista em Direito de Família e Sucessões, com ênfase em mediação familiar, advogada, membro do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família e da Comissão de Mediação e Prática Colaborativa, professora de Direito Civil, Direito da Criança e Adolescente, pesquisadora e palestrante sobre métodos de transformação de conflitos, e também recebemos aqui o advogado Rodrigo Leão Gonçalves, que é mediador, membro fundador de práticas em CNV, Comunicação Não Violenta pelo Laboratório de Práticas de CNV e Transformação de Conflitos, liderados por Sidney Soares. É um prazer recebê-los neste dia, para que nós possamos falar um pouco a respeito dessas metodologias que têm sido muito utilizadas e indicadas para justamente na atuação do advogado, do próprio magistrado, dos juristas em geral, na forma como lidar com os conflitos. E como o mote do nosso curso é justamente o sistema de justiça e conciliação, mediação e a justiça restaurativa como base, agradeço inicialmente o aceite pelo convite de estar conosco aqui. É um prazer. Num primeiro momento, dizer que é uma satisfação. A Aline foi nossa aluna aqui na universidade, aqui na Unisul, que bom tê-la aqui conosco, uma advogada atuante na área de direito de família, para conversarmos então um pouco a respeito do seu trabalho. Eu tenho conhecimento da sua forma de atuação, da chamada escutatória, assim, na sua prática diária de advocacia. Então a gente vai começar falando um pouquinho a respeito disso. Então, obrigada pelo convite mais uma vez, Eu também tenho muito orgulho, sou aluna da Unisul, sou egressa, então a gente fica muito feliz da nossa casa convidar a gente para voltar aqui e falar sobre a nossa profissão, Então, eu sou advogada de direito de família e ao longo do tempo, o que eu observei, Inclusive já durante a faculdade, que muitas coisas, muitos conflitos que aconteciam dentro do processo, eles estavam vinculados ao que era escrito na petição, especialmente no modo que era escrito. E muitas vezes a gente vai conversar com a outra parte, com o colega advogado, e não é exatamente aquilo que foi dito, que foi transcrito, Então, ao longo do tempo, até eu mesma, eu atendia um cliente e logo eu já deduzia o que era para fazer, de que forma eu tinha que fazer. Então, não, olha só, a sua questão é assim. E ao tempo nós vamos percebendo e experimentando que a gente precisa melhorar a nossa escuta, entender melhor, que talvez se eu tivesse escutado melhor aquele meu cliente, o meu caminho teria sido outro. Muitas vezes não é necessariamente aquilo, porque quando eu vou escutar um cliente, ele vem com uma dor, com algum problema, com uma situação que eu preciso positivar através de uma petição, e sim, é o caminho dentro de um processo, mas eu também preciso sair da minha conclusão, Então, eu uso o termo escutatória, que nada mais é do que escutativa mesmo, O escutatória veio desse poema do Rubem Alves, que ele fala de que ninguém quer aprender a escutar, Todo mundo quer aprender a falar. E sim, durante a faculdade, nós aprendemos os métodos, os processos, como fazer uma petição, mas e escutar? Para eu fazer essa petição, de que forma eu faço? O que eu vou transcrever nessa petição de fato, especialmente nos fatos do que aconteceu? Então eu aprendi que para eu escutar esse meu cliente de verdade, eu precisava esquecer de alguma forma naquele momento as minhas experiências, os meus achismos, as minhas crenças e respeitar. Então eu escuto. O que é isso? Escutar é escutativo mesmo, que o Rodrigo depois também vai falar um pouco, assim. Verdade. Eu estou ouvindo o meu cliente, eu estou atendendo o meu cliente, eu estou só escutando ele. Eu não o interrompo, eu não fico pensando em conclusões precipitadas de não, mas eu acho que isso aqui vai ser assim. E quando tu escuta, tu faz um checklist do que ele está te falando com atenção plena, de verdade, tu consegue
extrair dele o que exatamente ele quer e da forma como ele quer. E aí, claro, pode ser que dessa escuta bem feita, tu consigas olhar para o teu cliente e dizer, bom, diante do que tu me diz, eu só preciso saber o que você quer especificamente. Aí o que você quer, o caminho, é um método de resolução, pode ser uma mediação, pode ser um círculo de justiça restaurativa, pode ser uma prática colaborativa, ou pode ser que sim, tenhamos que fazer um processo, uma inicial, teremos que encaminhar para esse lado. Mas dentro da petição eu vou conseguir transcrever exatamente aquilo que ele me disse, né? Sem os meus achismos. Né? O direito, aí é a minha responsabilidade, do meu conhecimento jurídico, processual, civilista, ok. Mas a parte dos fatos é muito importante a gente saber o que exatamente o cliente quer. E aí eu acho que passa fundamentalmente também pelo entendimento, Aline, e aí depois vou conversar um pouquinho com o Rodrigo também, no sentido de que muitas vezes o próprio cliente não reconhece o que está na petição que o próprio advogado dele fez. Exatamente. Muitas vezes o advogado recebe a informação do cliente, ele fica já processando de que maneira ele vai positivar e colocar no papel a demanda, aquele desejo do cliente, e aí vem a importância justamente de como efetivamente se posicionar e qual o papel do advogado mesmo na colocação, na própria petição inicial a partir daquilo que ele ouve, não? Exatamente. É imaginar assim, eu me coloco como, eu sei a parte jurídica, eu tenho o conhecimento jurídico, por isso que o cliente vai me buscar. Porque ele vai me passar, então, uma procuração para que eu o represente. Mas eu só posso representá-lo não só pelo meu conhecimento jurídico, mas porque eu sei exatamente o que ele quer. Né? Então, eu vou usar os meios de provas necessários, eu vou usar o que o Código de Processo Civil nos permite, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente em casos de família vai me positivar, mas isso eu não posso criar. Eu preciso ser respeitosa também com esse cliente, porque, especialmente em direito de família, a gente sabe as consequências que tem, né? Um processo que dure anos a fio, uma criança já cresceu, uma guarda já se foi, os alimentos que eram necessários já passaram. Então, eu olhei ao longo do tempo que o impacto, né, da minha ação como advogada, escutando esse meu cliente de forma respeitosa e sabendo transcrever isso numa petição, né, ou num acordo, ou numa conversa que for necessária. E é bem importante que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como é que fica o trabalho do advogado, né? Porque nós precisamos escrever e precisamos demonstrar o direito do nosso cliente. Sim, a gente pode demonstrar, mas escuta exatamente o que ele quer. Ele quer a guarda, mas por quê? Porque quando eu escuto que ele quer a guarda, a unilateral, por exemplo, mas por que ele quer a guarda unilateral? O que vem por trás desse pedido de guarda unilateral, né? Será que se eu escutar ele de forma profunda mesmo, sem os meus achismos ou os meus conhecimentos de eu já imaginar, guarda unilateral, basta eu provar determinada situação e aí o judiciário já vai ir para esse lado que eu quero? O que está ali é o melhor mesmo? Será que é o melhor para a criança? Então, às vezes o cliente também ele vem com essa bagagem do que ele quer, mas se eu escuto, se eu consigo tirar aquilo que meu achismo, até a gente estava conversando sobre a questão de ser combativo ou não ser combativo. Não quer dizer que os métodos alternativos de gestão de conflito, o advogado não vai ter uma postura de fazer o processo em si. Mas a importância para mim de tudo desse método é transcrever exatamente o que o cliente quer, e quando ele ainda quer e a gente entende pela escuta de que aquele caminho não é o melhor, orientá-lo olha, essa guarda no lateral não é boa, essa guarda pode ser compartilhada dessa forma. E isso faz essa questão inicial, né, dessa conversa. Entendo. E existe alguma metodologia em especial que é por ti desenvolvida quando tu usas a expressão escutatória e que tu trabalhas? Tem alguma metodologia desenvolvida ou tens desenvolvido? Como tu tens feito na prática? Eu tenho feito, na realidade, o que eu tenho praticado é assim, eu criei uma oficina. E aí, quando os pais, né, especificamente, é uma oficina, mas é uma oficina que não é para um grupo, especificamente, né? Então, em determinados momentos, o casal quer se divorciar e me procura, né? Então, o método, o que eu tenho utilizado eu atendo esse cliente, eu escuto sem interrompê-lo, são, na realidade, como se fosse passo a passo, né? É uma escuta sem interrupção, é uma escuta sem... Eu te escuto e eu já te dou uma resposta do que eu acho.
Porque a gente não está acostumado a digerir as informações, né? Nessa era tecnológica onde tudo vai no dedinho rapidinho, a gente já publica a nossa opinião, né? Sem nem ter lido. O que eu faço? Eu escutei esse cliente, eu escuto ele até o final, sem interrompê-lo. Ele fala, ele terminou. Eu anoto essas informações, digo para ele, olha, vou analisar o que tu me disseste, o caminho pode ser esse, mas eu vou analisar tudo que tu me falou, que é o digerir a conversa. Claro. A gente não está mais acostumado a ter longas conversas, é tudo muito rápido, né? Vamos fazer um checklist aqui do divórcio, pega aqui a lista de documentos, né? Traz amanhã que eu já peticiono. Mas às vezes até o cliente, quando ele verbaliza pra gente o que ele quer, a gente consegue distinguir que essa parte aqui sou eu, advogada, que posso fazer, essa parte aqui você precisa de um outro profissional. Talvez um consultor financeiro, talvez um psicólogo. Que é justamente o que as práticas colaborativas também determinam, né? As práticas colaborativas, né? Então esse método de escutativo, ele não se encerra em si, né? É uma forma de atender, mas ele pode ser, e muitas vezes eu já atendi um cliente e ele me falou tudo o que ele queria, as duas partes vieram para conversar comigo, e eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu ouvi, agora nós vamos marcar um horário daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Para digerir tudo isso, para vocês entenderem se é realmente isso. Claro, não vamos ser inocentes, imaginar que não tem situações que não tem como esperar. Tem situações específicas, especialmente se levando em consideração criança e adolescente, que não tem essa possibilidade de uma digestão, de uma conversa. Né? Aqui a gente está falando nos critérios, assim, na maioria dos casos de divórcio, aonde não se há um risco iminente para nenhuma criança. Também temos a nossa responsabilidade como juristas, né? Como advogados. Então, nos casos de conflitos específicos do divórcio, ou por bens, ou até mesmo por guarda, onde não há nenhum risco iminente. Então, tu escuta até o final, tu não interrompe, tu dá um tempo para esse cliente, tu lê para ele, olha, o que você me disse, é isso. Porque quando ele escuta também, de novo, o que ele falou, ele, não, mas calma, eu acho que isso aqui talvez não. Talvez eu tenha... Já faz um filtro. Ele vai fazendo um filtro também, porque é a nossa responsabilidade também, de saber quais, né? E diante desse filtro, olha, as consequências do que tu está me pedindo, é isso. Então vamos marcar um horário daqui a uma semana, daqui a tempo, 2, como eu disse, e vamos conversar novamente para entender se é exatamente isso. Sendo isso, a gente parte para esse passo, processo, esse passo. Então, é um método de respeitar também o tempo, né? Porque a gente que estuda família, a gente sabe que o divórcio tem etapas, né? Sim. Então é preciso também que a gente, como advogado, respeite, aprende ao longo do tempo a respeitar, né? Entendi. E aí, nessa toada, né, nessa conversa, agora eu quero ouvir um pouco o Rodrigo. Então. Né? O Rodrigo como mediador, trabalha com comunicação não violenta, lidera um grupo também de estudos a respeito. Então, Rodrigo, sim, como tem sido a sua prática? O que pode nos falar a respeito da comunicação não violenta, do papel e a importância? E aí vem junto com a escutativa, obviamente, o papel sim, do advogado mesmo, né, nas suas petições e mesmo na conversa com os seus pares. é verdade. A Aline, quando estava colocando, eu percebi que a gente tem uma cultura julgadora, né? A gente traz isso de casa, da televisão, a gente está sempre assistindo, sempre julgando, o tempo todo analisando. Então, muitas vezes a gente tem um diálogo interno muito intenso e não deixa nem que o outro se expresse e coloque quais são os fatos que estão ocorrendo ou qual é a necessidade dele que não está sendo atendida. E aí a gente já pula na frente e já começa a julgar tudo. Então, também tem muitos profissionais do direito que eles pegam resumidamente os fatos e colocam ali o julgamento deles. E em cima daquilo que é feita uma petição, que é feito um processo inteiro e que é olhado pela outra parte numa situação onde ela não reconhece aquilo. Então é muito importante essa observação, a gente dá espaço para que a pessoa consiga se expressar e conseguir também trazer o que é que tem por trás daquele fato que ela está trazendo. Isso são os passos da comunicação não violenta, desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo que trouxe para nós uma maneira de a gente olhar através de alguns passos que ele explica muito bem, que é simples
e, no entanto, ele passa a ser complexo porque a gente está acostumado a fazer um discernimento da situação totalmente diferente. Então, quando a gente... o primeiro passo que o Marshall traz é olhar os fatos, né? Então, olhar os fatos, ele seria tu olhar o que está acontecendo como se tu estivesse vendo um filme. O que tu pode relatar? A cor, o tempo, o que foi dito, qual a palavra, sabe? Sem julgar, sem dizer o que está pensando, sem dizer, eu acho, sem dizer o que acha. Simplesmente relatar os fatos. E depois vem a questão do sentimento. E o sentimento é o que a gente sente. E não eu sinto que o outro, né? Eu sinto a responsabilidade própria do sentimento. O que é que eu sinto? O que é meu que eu estou sentindo agora? Aí, a partir disso, a gente vai localizar qual é a necessidade que está por trás desse sentimento. Então, quando a gente consegue fazer esses passos de olhar para o sentimento, a gente vai ver que tem uma necessidade primordial, que é uma necessidade básica. Muitas vezes é segurança, muitas vezes é saúde, moradia. Então, são coisas básicas que não estão sendo atendidas e que a gente precisa que seja atendida. Né? Então, quando a gente está num conflito, a gente está percebendo que uma outra pessoa ela está levando vantagem, ela tem mais, vai ter a guarda do filho, ela vai ter mais direito de conviver com o filho. Por quê? Eu também tenho esse direito. Então, mas só que daí a pessoa já ataca com o julgamento. Isso é um absurdo, ela quer me excluir da família, né? E, no entanto, isso aí é um julgamento dele, né? Na verdade, não é isso. O que ele está dizendo é, peraí, eu também quero ser membro da família, eu também quero ser pai, quero ter a minha participação como pai. Claro. E isso é uma necessidade da pessoa. E aí vem o quarto passo, que é os pedidos. O pedido positivo, compreensível, né? Que a pessoa entenda o que eu estou pedindo, bem claro, e que seja bem objetivo, que vá atender a minha necessidade. Essa é a coisa mais importante. Então, são os 4 passos. Os fatos, o sentimento, a necessidade e o pedido. Nesses 4 passos, claro que tem uma gama de variações que ocorrem no meio disso e que acabam dificultando. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente se sente num conflito, em algo que foi dito alguma coisa que não bateu bem em mim. Emocionalmente eu fiquei abalado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é esses 4 passos com a gente mesmo. Olhar para dentro da gente. E aí a gente vai conseguir identificar o que é que está acontecendo. Por que eu estou sentindo isso? Está me incomodando tanto? Por que está me incomodando? E aí a gente vai fazendo esses 4 passos, identificar qual é a necessidade que a gente não está sendo atendida e aí a gente vai se colocar, opa, eu preciso disso, eu preciso que observe essa situação. E na prática, a comunicação não violenta, vamos imaginar uma petição, como que a gente pode, né, trazer todo essa forma, né, de olhar, essa metodologia da gente se comunicar, né, porque a comunicação e no direito é a ferramenta do jurista. Sim. Falada, escrita, né, eu não sei a experiência da Aline, a tua experiência mesmo como mediador, hoje estás atuando como mediador. Estou atuando como mediador, nas varas de família. Mas eu acho que na prática vem muito o que a Aline trouxe, que é a gente abrir um espaço de ouvir o que o outro tem para dizer, sabe? Que seria uma forma de empatia, né? Que é se colocar como igual ao outro e abrir esse espaço de interesse no outro e tomar a liberdade de investigar o que está ali, sabe? Perguntar, não com o intuito de saber coisas outras, e sim saber, no fundo, o que está ali, qual é a necessidade que a pessoa está precisando ser atendida, que ela veio te procurar. Então, é muito comum que a gente acaba estabelecendo um diálogo interno muito grande e acaba perdendo alguns detalhes que são fundamentais para que a gente coloque isso na petição e a outra parte entenda o que está sendo pedido.
Então, fundamentalmente é ouvir bem e aí partir para a necessidade que a pessoa tem, que gostaria que fosse atendida, né? Entendo. E na petição, Aline, como é o teu trabalho a partir da escutatória? A partir da escuta, por exemplo, quando eu atendo individual, uma das partes me procura e eu fiz essa lista com ele do que ele quer, daquilo que é possível, e aí estudamos e entendemos, é colocar pontualmente isso, né? E também entender que, e como eu disse, a gente está falando de casos onde não há nenhum risco, em casos das crianças e adolescentes, que eu acho que esse é o nosso primeiro start quando determinadas coisas precisam ser tomadas mais urgentes, né? Mas num processo onde vai haver um divórcio judicial, não há possibilidade ainda de acordo, eu sempre digo que sempre há possibilidade de acordo, né? Sempre há possibilidade de nós transigirmos alguma coisa. Mas pode ser que vai ser necessário um processo para isso, uma inicial. Então, na minha inicial, o que eu tenho buscado escrever é exatamente aquilo que ele me transcreveu, né? E muitas vezes eu sento e converso, mas eu queria juntar determinado documento. Ok, esse determinado documento ele vai te levar a provar o quê? Porque a gente sai daquele modus operandi automático, em que vamos juntar tudo e vamos escrever tudo, e imaginarmos que direito de família em especial é a tua vida privada no mais íntimo possível, né? Então, o que nós precisamos de fato abrir para que outras pessoas tenham acesso? O que nós de fato precisamos abrir para que o processo caminhe e eu consiga demonstrar o direito do meu cliente? Então, eu transcrevo, claro, ele vai me dizer determinadas coisas e aí, como eu não vou levar os meus achismos ou até mesmo a minha vaidade de querer um processo, uma sentença procedente, porque isso também vem um pouco, né? Claro. Nós podemos ser bons juristas, bons processualistas, mas não precisamos necessariamente de só focar na nossa sentença procedente, né? Claro que esse é o fim, nós queremos que o processo vá, mas a nossa responsabilidade, especialmente como direito de família, é o que essa vitória numa sentença procedente vai nos levar. Claro. Então eu tenho transcrito exatamente o que o cliente fala de modo respeitoso, entender que do outro lado também tem alguém. Isso que a gente tem que pensar, não é o advogado que está do outro lado, é uma outra pessoa que está sendo representada por um colega, né? A forma como a gente trata, como a gente conversa com isso, com esse colega também. Que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. E quando eu consigo atender os dois, que muitas vezes me procuram o casal para fazer um acordo, o que eu tenho feito na categoria da escuta é escutar um primeiro, marco um horário, escuto o outro e dentro, havendo possibilidade, eu coloco os dois juntos. Claro. E um fala pro outro, quase que lembrando ali a mediação, né? Que na mediação eles vão falar entre eles e nós vamos ficar só como fiscais, advogados, e o mediador vai fazer o auxílio. Mas os dois, um falar pro outro. E às vezes é tão importante assim, um falar sem interromper, né? Um fala até o final, aí depois o outro fala, mas não o que aconteceu, mas o que você quer daqui pra frente. Claro. Porque o que aconteceu pra trás, já aconteceu. Não tem como ser resolvido. A gente só tem daqui pra frente. Claro. Então, diante do que nós acontecemos, eu quero o divórcio, eu quero esse determinado bem, e aí o outro tem a possibilidade de falar, e aí você consegue ver os sentimentos que estão envolvidos, os valores que estão envolvidos, e dali talvez partir para um acordo. E doutor Rodrigo, quando a gente fala da comunicação não violenta, né? E a sua participação, existe uma oficina, vocês encaminham, conversam, existe algum grupo que estuda aqui em Florianópolis, por exemplo? Sim, existe esse grupo, ele funciona às quintas-feiras na UFSC, num prédio da Educação Física, na sala 528, se não me engano, uma quinta sim, outra não. A comunicação não violenta, ela é simples, no entanto, o que é difícil é aplicar ela. Então, as oficinas, elas avançam conforme o livro do Marshall, né, de comunicação não violenta, os temas do livro, mas a gente está sempre fazendo exercícios práticos. Então, a oficina, ela começa, geralmente ela tem um modelo, assim, que a gente chega escutando todo mundo, fazendo um check-in para ver como que todos estão chegando, e a partir disso a gente escolhe alguns casos que queiram trabalhar. Então a pessoa chega lá muito alterada emocionalmente, a gente pergunta se ela está disposta a trabalhar aquele caso, e aí a gente usa aquele caso como o laboratório.
né, de prática. E aí a gente faz o papel de outra pessoa, a gente conversa e vai tentando fazer esses passos para que vai ficando cada vez mais claro para a pessoa que está naquele momento abalada, que ela consiga refletir o que é que está por trás daquilo, qual é a necessidade dela que não está sendo atendida. Isso é muito bacana. E a pessoa, para fazer parte desse grupo, é um grupo fechado de estudos ou qualquer pessoa pode chegar e participar? Como funciona? Então, é um grupo aberto e a gente tem um modelo de autogestão. A gente marca o próximo módulo um assunto e 2 pessoas se responsabilizam para o próximo módulo. E a gente vai lá para facilitar, ajudar que o trabalho se desenvolva nesse sentido. Entendi. Então é aberto à comunidade, é aberto a todos. É só chegar, começa às 7h30 da noite e vai até às 10 horas. Entendi. Isso às quintas-feiras na quintas-feiras, UFSC. é. Ah, tá. E eu não sei se a Aline também participa ou tem algum na grupo. realidade, como eu participo do grupo do IBDFAN, de mediação e práticas colaborativas, que nós estudamos uma sexta-feira ao mês, né, nessas práticas. E a escutatória em si, na realidade, eu já sou... esse poema é quase minha filosofia de vida, né? E eu comecei, na realidade, esse ano eu tive o primeiro convite para fazer uma oficina. E, na realidade, eu fiz para jovens, que são filhos, né? Claro. E nós fizemos essa oficina, eu fiz essa oficina de escutatória num encontro de jovens, especificamente nesse aspecto de se sentir ouvido pelos seus pais, né? De como eles se sentiam ouvidos, de fato eles eram ouvidos, né? Porque nós precisamos ampliar o nosso olhar. Nós não estamos falando... Eu percebo muito assim que no direito de família a gente fala muito dos adultos, e a gente esquece que boa parte dos processos envolvem criança e adolescente e aonde os direitos deles estão sendo de fato protegidos, né? Em que momento, claro, em que momento eles estão sendo escutados dentro do processo, dentro da legislação possível, eles vão ser escutados de alguma forma ou outra, né? Mas eu digo, esse olhar, foi muito importante essa oficina para até ampliar o meu olhar como advogada, né? De perceber assim, filhos de pais separados, ou de pais que são separados e já casaram, tiveram outros filhos, como eles se sentem ouvidos, né? E aí eu pratico dentro do escritório, obviamente, e agora eu tenho uma próxima oficina, mas eu ainda não tenho a data prevista para o semestre que vem, para fazer, e aí fazer no público geral, no sentido de advogados, mediadores, né? Mas estamos caminhando, assim, e essa oficina tem sido ministrada ontem, foi uma primeira esse ano. Eu ministrei num evento específico, era um evento de jovens, então eu apliquei dentro do evento, o evento estava sendo aqui em Florianópolis, na Lagoa da Conceição, então ele foi feito lá. Eu ainda estou em fase de aplicação, assim, de estudar, de entender, de olhar, claro. e pensar na possibilidade de vir uma oficina como a do Rodrigo, quinzenal, mensal, né? Estamos estudando e pesquisando, assim, eu estou, né, para verificar, assim, de que forma ela pode contribuir para os demais, né? Claro. E o olhar, até gostaria de ouvi-los a respeito do olhar. Hoje nós temos um sistema de justiça, né, que tanto no criminal, civil, enfim, e que nós efetivamente temos visto que as demandas acabam não sendo atendidas, né, seja a tempo ou porque muito tempo discutindo, muito tempo de litígio, se uma demanda começa em primeiro grau, vamos até o STJ e muitas vezes leva anos para que se possa resolver, né, e nas suas práticas, seja o Rodrigo como mediador judicial, seja a Aline como advogada, né? O que vocês veem como uma possibilidade nessa onda renovatória, né, que ressurge aí tão fortemente nesses últimos anos, a respeito justamente da mediação, própria conciliação, a justiça restaurativa, né, o restaurativismo dentro deste contexto, né, e claro, com as metodologias aí que cada um de vocês vem utilizando nas suas práticas. Sim, então eu vejo como uma revolução que está acontecendo no direito, a partir de uma falência de um poder judiciário que não dá mais a resposta para a sociedade. E houve, então, esse início de busca de solução desses conflitos através desse consenso, através da conversa mesmo. Então, a própria justiça restaurativa é muito bonita e também se utiliza da comunicação não violenta como a base para
para as conversas, né, em círculo, e onde a gente relata fatos, a gente conta histórias, né, daí depois a gente diz como é que estão se sentindo, e tudo isso faz com que a gente perceba que tem um alto nível de solução esses conflitos, tanto através da mediação quanto da justiça restaurativa, porque se a gente conversar, se a gente der a oportunidade para o outro se expressar, possivelmente a gente vai compreender a situação dele. A gente vai conseguir fazer com que aquilo seja uma coisa interessante para continuar convivendo com as pessoas. Claro, que tem que ser um terceiro de dizer o que é melhor na vida daquelas pessoas. Exatamente. Isso aí, para mim, eu começo o meu termo de abertura na mediação, eu digo para eles assim, nesse momento a gente está tirando da mão do juiz, que é um terceiro que não conhece vocês, e devolvendo para vocês a oportunidade de decidir, de vocês mesmos decidirem por vocês. Então, assumam essa possibilidade como uma possibilidade ímpar e tentem se esforçar ao máximo para resolver. E aí, geralmente, isso acontece muito, sabe? Tem o índice de solução de conflito através da mediação, ele é bem elevado, ele é acima de 50%. E a gente percebe também que as mediações que não dão certo, geralmente ou é por falta de comunicação, por dificuldade de comunicação, ou por algum tipo de má fé, alguma coisa que tem por trás ali que quer ter, sabe, quer lograr um proveito, ou quer se vingar, ou quer alguma coisa que é única dessa pessoa. Não há um sentimento genuíno em querer mediar e querer efetivamente resolver. Não. Porque acho que o pressuposto da mediação é justamente as partes quererem assumir o controle, reassumir, né, o controle das decisões pela sua vida, né? E também, daí na justiça restaurativa, é a responsabilização, né? Assumir a responsabilidade do que fez e o que pode ser mudado, como que pode ser reparado o dano. Então, a partir disso, eu acho que é uma outra maneira de a gente olhar, né? E que também é uma maneira muito antiga de se olhar e que a gente não conseguiu carregar ela como cultura e agora a gente está tendo que revisitar essa cultura para poder implantar isso na nossa sociedade, que é de se responsabilizar pelos seus atos e de reparar as coisas que a gente fez que não foram boas, né? E ali? Eu entendo, Patrícia, assim, que nós temos só que cuidar, né? Todos os métodos, todas as possibilidades, seja uma oficina de escutatória, seja uma oficina de comunicação não violenta, ou mediação, práticas colaborativas, constelações familiares no judiciário, nós precisamos sempre olhar assim, o lugar de cada um, né? Então, o lugar de cada um. A gente pode fazer uma oficina, por exemplo, eu posso aplicar uma oficina como eu apliquei, posso fazer uma oficina uma oficina, se é essa nomenclatura, um atendimento do meu cliente, observando esse método da escutatória, da comunicação não violenta, mas saber também que nós temos uma lei aqui, né? Nós temos leis positivadas. E eu, como advogada, realmente ando muito preocupada e receosa porque a gente está numa série de segurança jurídica muito grande. Sim, conversávamos a respeito Conversávamos disso. isso antes, né? De não sabermos, assim, o que vai ser decidido determinado nesse processo. Antes nós conseguimos atender um cliente e dizer, olha, o processo vai caminhar aqui. Hoje a gente não sabe se o juiz vai entender assim, se a jurisprudência vai dizer dessa forma. Nós estamos numa fase de insegurança jurídica muito grande, né? Então, quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos que o nosso judiciário caminha conforme, né, o seu entendimento até íntimo, né? Então, é uma insegurança. Então, o que eu percebo, assim, essas oficinas, esses métodos, eles são importantes para reestruturar aquele casal, para que ele não dependa desse judiciário que agora está instável, né? Então, que ele possa, de fato, resolver o seu problema, a sua questão, e essas oficinas ajudam de alguma forma a ressignificar, a recomeçar, a olhar o outro de outra forma, né? Porque o que eu penso é, como o Rodrigo falou, a responsabilidade, que eu chamo de autorresponsabilidade, né? De que o casamento acabou, ok. A guarda não está conseguindo ser definida, ok. Mas qual é a minha responsabilidade diante disso? De que forma eu posso resolver? Então, vai ser necessário um processo? Vai. Mas eu também terei responsabilidade por esse processo.
Claro. Eu como parte. E claro, eu como advogada também terei. Né? Muito Então, bom. Desculpa. não, pode falar. E, na verdade, quando se fala justamente da possibilidade de chegarem a um consenso, a um acordo, né, chegarem a realmente assim, o desejo desses pais com relação a esse filho, o que se quer daqui para diante, como imaginam o filho lá na frente, o que ele precisa hoje, aí dentro de técnicas que vai se utilizar na mediação, e a partir mesmo da comunicação violenta e da própria escutativa, é o que faz toda a diferença na medida em que, claro, a gente não pode esquecer que existem demandas que vão precisar objetivamente do Poder Judiciário e de um terceiro que vai dizer, né, efetivamente qual o direito e como fica aquela guarda ou aqueles bens, mas nada melhor do que efetivamente as partes se responsabilizarem e trazer para si, retomar o poder da sua vida, a decisão mesmo, né, daquilo que é importante. E para nós advogados, eu vejo assim, para mim, né, como advogada, é importante quando o meu cliente, ele participa de uma oficina fora, procura um outro profissional para ampliar o seu olhar, porque eu também, como responsável jurídica, que tenho uma procuração para falar por ele, para eu saber exatamente qual é a melhor solução. Porque às vezes a gente vai para uma sessão de mediação e a sessão de mediação ela encerra-se sem um acordo. Mas o fim da mediação não é um acordo. O fim da mediação é restabelecer a comunicação, por exemplo, nesse método de mediação. Mas pode ser que daquela sessão de mediação, aonde o mediador seguiu e fez uma boa mediação, né, conduziu, saiam dali com o olho mais ampliado. E que dali não foi nenhuma nem duas vezes, que de uma sessão de mediação que não vai fechar um acordo, e eu nunca vou com essa intenção, e deixo claro para o meu cliente, ali se abre uma porta de diálogo. Que é fundamental, né? É fundamental, e dali pode se abrir ou então, talvez um caminho processual. Nós não podemos nos fechar e achar que só a escutativa, ou só a comunicação não violenta, ou só a justiça restaurativa são os caminhos. Podemos transpassar por eles para chegar a algo mais além, né? Claro. Rodrigo? Me afoguei, mas isso que a Aline está falando é uma coisa que eu uso também na minha mediação, que é, quando ela não dá certo, eu converso com meus mediados ali e digo para eles que nesse momento eles tiveram uma possibilidade de conversa e que essa possibilidade se abriu para eles. E eles, né, muitas vezes eles chegam ali e nunca mais tinham se falado e tal. Sim. E então, a partir desse momento, eles têm como acessar um ao outro e colocar qual a necessidade de um e de outro, sem julgar, sem dizer qual é a análise que eles estão fazendo a respeito. Claro. Só diz o que está sentindo e o que precisa. E aí eles, muitas vezes, eles se utilizam disso também para conseguir administrar aquela situação que é para o resto da vida, claro, muitas vezes, né? Onde tem uma criança envolvida e ela precisa também ser atendida das necessidades dela. Claro. Então é bem interessante isso, que é abrir a possibilidade de conversa, de diálogo. Claro. É bem legal. Mas então, eu quero agradecer a Aline, agradecer Obrigada. o Rodrigo que estiveram aqui conosco, conversando também sobre temas tão instigantes e atuais e tão necessária a sua discussão, porque como conversamos e vínhamos trocando algumas ideias e porque é fundamental também, temos trabalhado isso no nosso curso de pós-graduação, dar essas ferramentas, né? O estudo apropriado, o estudo aprofundado dessas metodologias que possam ajudar o jurista, né, do século XXI a lidar com todas essas questões e que aqui, obviamente, nós focamos em especial no direito de família, mas que também vem sendo trabalhada, né, em outras áreas, né, do direito empresarial, no direito criminal e que possam efetivamente fazer com que nós possamos ter uma sociedade aí, né, um pouco menos conturbada e possamos dar a nossa contribuição aí social rumo, né, a tão propagada, o que tanto se quer, que é a pacificação social. Então eu agradeço mais uma vez, muito obrigada por estarem comigo, né, neste dia. Eu quero aproveitar e agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, aos nossos alunos, aos que não são nossos alunos ainda, que se inscrevam, deem uma olhada na nossa página na Unisul. Nós temos 3 entradas
anuais para o nosso curso de pós-graduação, e nele nós temos aí certificações em que nós trabalhamos o tema da justiça restaurativa, o tema da mediação, o tema da conciliação e também, né, foco no direito de família, direito empresarial e também crianças e adolescentes. Ficamos por aqui, eu agradeço e até mais.